quais os FIIs recomendados aí pelos analistas para você investir aí no mês de março. No vídeo de hoje eu vou te trazer 5 FIIs recomendados aí pelos analistas para você analisar, estudar e ver se faz sentido aí para você colocar na sua carteira. FIIs que estão performando muito bem aí na bolsa. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs. E já escreva aqui embaixo nos comentários se você já fez o seu aporte aí no mês de março nos fundos imobiliários. Escreva aqui que eu quero saber. E eu já começo o vídeo com essa notícia aqui do InfoMoney. Eu vou deixar essa notícia aqui no primeiro comentário fixado para você ler depois com calma, tá? FIIs de shopping e recebíveis dominam preferência do mercado. Aqui a notícia destaca o IFIX, que tem se valorizado bastante. Aqui a notícia também destaca sobre a próxima reunião aí do Copom, né, em que o mercado acredita que haverá um corte, aí, um novo corte de 0,50 ponto percentual, passando aí para 10,75% ao ano de rentabilidade. Essa próxima reunião vai acontecer agora no dia 20 de março. E os 5 fundos imobiliários aí que os analistas recomendam é o KNCR11, XPML11, BTLG11, Canip11 e VISC11. Então vamos lá para o KNCR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação dele está em R$ 102,05. Dividend Yield nos últimos 12 meses, 12,94%. P sobre VP 1,01, ou seja, ele está apenas 1% acima do seu preço justo. Liquidez média diária, 10 milhões por dia, né? Você não vai ter problemas em negociar esse FII. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 18%. Analisando aqui a cotação do KNCR11 nos últimos 5 anos, a gente vê que lá em 2019 ele estava sendo negociado ali na casa dos R$ 67,00 aproximadamente. Ele sofreu uma queda aqui em 2020, né, junto com a bolsa inteira, mas ele se recuperou e agora sua cotação está em R$ 102,00. É até bonito aqui de ver o gráfico de cotação do KNCR11. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás no KNCR11 reinvestido os dividendos, hoje você teria R$ 1.506,50 neste FII. Ele é um fundo da Kinea, né, que dispensa apresentações, é uma ótima gestora. Ele é um fundo de papel do segmento aí de títulos e valores mobiliários. Ele tem uma taxa de administração de 1%, ele não cobra taxa de performance. Ele tem um total de 320 mil cotistas. O seu valor justo seria R$ 101,07. Seu último rendimento, 95 centavos por cota. E o seu valor patrimonial, 5,77 bilhões de reais. O seu dividend yield atual é de 12,94%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 10,19%. A gente consegue ver aqui a rentabilidade deste FII, que lá no começo de 2021 ele estava com uma rentabilidade lá bem baixinha, né? E ela foi aumentando justamente quando a taxa Selic ela começou a ser elevada. Por exemplo, lá em fevereiro de 2021 estava em 0,28 e atingiu aqui, né, a rentabilidade máxima em maio de 2023, entregando 1,3%. Porém, com a expectativa de queda da Selic, já lá no começo do ano passado, a rentabilidade deste FII começou a despencar. Mas isso não significa que seja um fundo imobiliário ruim, né? E agora, em fevereiro de 2024, a rentabilidade foi de 0,91%. E isso também impacta no pagamento de dividendos. Os dividendos eles foram bem mais gordinhos a partir de 2021. E agora a gente já vê aqui uma queda no pagamento de dividendos. Comparando aqui o KNCR11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX, né, ao longo do tempo. O objetivo do fundo imobiliário KNCR11 é investir em uma carteira de CRIs com baixo risco, ou seja, é um FII high grade atrelado ao DI mais o prêmio de risco. E mesmo com a queda da Selic, a Selic ainda vai estar bastante alta, bastante elevada ainda
nesse ano de 2024. Eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais rápido aqui nesses FIIs, para o vídeo não ficar tão longo, mas tirando o KNP11, que eu ainda não fiz o vídeo detalhado, todos eles têm vídeos detalhados aqui, inclusive com os relatórios gerenciais aqui no canal, tá? Então, o segundo fundo imobiliário aí recomendado pelos analistas para o mês de março é o XPML11, fundo imobiliário de tijolo do segmento de shopping center. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação dele está em R$ 117,85, dividend yield 8,60% nos últimos 12 meses, P sobre BP 1,05%, ele está 5% acima do seu preço justo, está um pouquinho caro, mas ainda dentro do limite para você investir. Lembrando que o limite é 1,10, tá? O aceitável, né, para você investir. Acima disso, já fica muito caro e você não tem o retorno suficiente. Liquidez média diária excelente, né, de 14 milhões por dia, e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 28,83%. Analisando aqui a cotação do XPML11 nos últimos 5 anos, lá em 2019 estava a cotação em R$ 82 aproximadamente, subiu aqui para R$ 110, né, lá no começo de 2020, caiu aqui bastante em 2020, chegou aqui em R$ 54, mas o fundo se recuperou e agora está entregando aí uma cotação de R$ 117. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás no XPML11, hoje você teria R$ 1.461,80 reinvestindo os dividendos neste FII. Lembrando que fundos imobiliários de shopping apanharam bastante durante a crise sanitária, né, a crise financeira. Os shoppings eles foram fechados, né, todo mundo lembra, mas os shoppings eles foram reabertos. O brasileiro gosta de shopping, né, a taxa Selic está caindo. E hoje, esse segmento aí de shopping center é um dos mais recomendados aí pelos analistas. Ele é o fundo da XP de tijolo do segmento aí de shopping center. Ele tem uma taxa de administração de 0,55%, uma vacância bem tranquila de 4,40%. Né? O que é vacância? Vacância se refere aos espaços vazios ali dentro de um fundo imobiliário. Quanto maior for a porcentagem da vacância, pior para você, porque o fundo imobiliário ele depende da renda dos aluguéis para sobreviver. Ele tem um total aí de 409 mil cotistas, o seu valor patrimonial por cota, ou seja, seu valor justo, seria R$ 111,80, seu valor patrimonial R$ 3,45 bilhões e o seu último rendimento foi de 90 centavos por cota. O seu dividend yield atual é de 8,6%, porém seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,34%. Aqui deu um bug aqui no site, a gente não consegue ver os dividendos, mas indo aqui no site FIIs.com.br, a gente vê que lá em 2020 ele pagou R$ 3,14 de dividendos e em 2023 R$ 9,99 em dividendos e já em 2024 R$ 1,82. Comparando aqui a rentabilidade do XPML em relação ao IFIX, a gente vê que ele vem superando a rentabilidade do IFIX nos últimos 5 anos. E ele tem uma lista de imóveis, né, bem diversificada, sendo que ele tem 8 ativos em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia e no Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas Gerais e Rio Grande do Norte, um imóvel em cada estado. E são todos esses shoppings que você pode analisar aqui na tela, bastante shopping. E o fundo imobiliário XPML11, ele anunciou em fevereiro a compra de participações em 6 shoppings, no valor aí de 1,8 bilhão de reais, que vai ser em 4 parcelinhas até 2025. E isso vai elevar aí a sua receita operacional líquida de 53% para 61%. Já o terceiro FII recomendado pelos analistas, lembrando que são 5, então fica comigo até o final do vídeo, é o BTLG11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 104,88, dividend yield 8,69%,
P sobre VP 1,05, ou seja, ele está 5% acima do seu preço justo, mas ainda no limite ali para você investir. Liquidez média diária de 10,6 milhões por dia, excelente, e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 21,84%. Analisando aqui a cotação do BTLG11 nos últimos 5 anos, a gente vê que lá em 2019, a sua cotação estava sendo negociada ali por volta dos R$ 64,00. Ele deu aqui um salto, né? Chegou aqui a cotação de R$ 96,00, mas ele caiu lá com a bolsa inteira em 2020, chegando a R$ 55,00. Ele se recuperou e agora a sua cotação está em R$ 104,00. Lembrando que esse segmento aí de galpões logísticos é o segmento aí que menos sofreu aí com a crise sanitária, com a crise financeira, justamente por causa do aumento das compras online. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás no BTLG11 investindo os dividendos, hoje você teria R$ 1.603,91 neste FII. Ele é o fundo de tijolo do segmento aí de galpões logísticos. Ele tem uma taxa de administração de 0,90% sobre o valor de mercado do fundo, uma vacância bem tranquila, né, de 1,60%, um total de 279 mil cotistas, seu valor justo seria R$ 100,25, seu último rendimento R$ 78 centavos por cota e seu valor patrimonial R$ 2,86 bilhões de reais, metade ali é meu investido, tá? Seu dividend yield atual é de 8,69%, porém seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8,19%. E a gente vê aqui nesse gráfico da rentabilidade, como a rentabilidade deste FII, ela foi aumentando aqui ao longo do tempo, e a gente vê que ele não sofreu tanto aqui, né, com a queda da rentabilidade aí nos últimos anos, como FIIs de shopping center, por exemplo. Aí, em março de 2019, a rentabilidade estava 0,40% e agora, em fevereiro, 0,76%. E isso reflete aqui no pagamento de dividendos, né, que lá em janeiro de 2019, ele entregou aí 37 centavos aí de dividendos e agora o seu último rendimento foi de 78 centavos. Comparando aqui a rentabilidade do BTLG11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele vem superando aqui com folga a rentabilidade do IFIX nos últimos 5 anos. Uma rentabilidade aí de 67,30% contra 36,96% nesse período. E ele tem uma lista de imóveis aí também bem diversificada, sendo 17 galpões em São Paulo, Minas Gerais e Bahia, 2 galpões em cada estado, e no Ceará e Santa Catarina, um ativo em cada estado. E são todos esses galpões aqui que você pode analisar aqui na tela. Lembrando que recentemente o fundo passou por uma subscrição e ele captou R$1,5 bilhão de reais, né, com essa nova emissão de cotas, que vai servir aí, segundo a gestão, para reforçar o caixa e fazer possíveis novas aquisições. Os especialistas aí projetam um dividend yield aí nos próximos 12 meses de 9,4% aí para o BTLG11. E você já é inscrito aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs? Ainda não? Então se inscreva agora, ative as notificações, deixe seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de valor para te ajudar a conquistar tua independência financeira. Então não perde tempo, se inscreva e ative as notificações. Já o quarto fundo imobiliário é o Canip11 ou KNP11. É um fundo imobiliário de papel. A gente vê aí que mesmo com a queda do Selic e tendência de valorização dos FIIs de tijolos, os FIIs de papel eles não estão esquecidos aí pelos analistas. E a cotação aqui do KNP11, no dia que eu estou gravando esse vídeo, está em R$ 96,25. Dividend yield nos últimos 12 meses, 9,80%. P sobre VP 0,98, ou seja, ele está com 2% de desconto aí para você investir. Liquidez média diária de 9,20 milhões por dia, você não vai ter problemas aí em negociar esse FII. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 17,15%.
Analisando aqui a cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que a cotação só avançou aqui ao longo do tempo, né? Lá em 2019 estava sendo negociado aí por volta dos R$ 65 aproximadamente, teve essa queda aqui em 2020 lá com a bolsa inteira, e agora está sendo cotado aí a R$ 96,25. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás reinvestindo os dividendos, hoje você teria R$ 1.469,24. Ele é um fundo aí da Kinea, né, do grupo Itaú, de papel do segmento aí de títulos e valores imobiliários. Ele tem uma taxa de administração aí de 1%, um total de 76 mil cotistas, o seu valor patrimonial por cota R$ 98,14, o seu valor patrimonial 7,86 bilhões de reais e o seu último rendimento 95 centavos por cota. O seu dividend yield atual é de 9,8%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 13,25%. E aqui a gente consegue ver uma oscilação maior aqui na rentabilidade, né? O zigue-zague maior, a rentabilidade aí desse FII, diferente, por exemplo, do BTLG11 lá dos FIIs, por exemplo, do segmento de logística. Essa oscilação maior aí é normal, uma característica aí comum em FIIs de papel. E isso também se reflete aqui no pagamento de dividendos, né? Ele nunca deixou de pagar dividendos, mas a gente vê aqui uma oscilação maior aqui na entrega dos dividendos. Tanto que lá em maio de 2022, ele pagou aí R$ 1,70 e agora o seu último rendimento, 95 centavos. Comparando aqui a rentabilidade do KNP11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX nos últimos 5 anos, 47,08% contra 96,96% do IFIX. E o KNP11 é um FII high grade, né? Um FII aí com baixo risco de crédito que investe aí em CRIs. E os analistas, eles também destacam aí o valor do portfólio do fundo, né? Mais de 7 bilhões. E o último FII, porém não menos importante, é o BISC11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 121,05. Dividend yield nos últimos 12 meses, 9,09%, P sobre VP 0,94%, ou seja, ele está descontado aí para você. Liquidez média diária de 11,41 milhões por dia, excelente. E uma valorização aí nos últimos 12 meses de 26,73%. Analisando aqui a cotação nos últimos 5 anos, né, ele chegou aqui em 2020, no começo, a entregar aí uma cotação de R$ 108, ele despencou aqui na bolsa, mas a sua cotação avançou ao longo do tempo e hoje está em R$ 121. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás neste FII, reinvestindo os dividendos, hoje você teria R$ 1.599,29 neste FII. Ele é um fundo de tijolo do segmento aí de shopping center. Ele tem uma taxa de administração de 1,35% sobre o patrimônio líquido do fundo, uma vacância aí de 5,90%, um total de 294 mil cotistas, seu valor patrimonial 3,71 bilhões de reais, o seu valor justo seria R$ 128,70 por cota e o seu último rendimento foi R$ 1 por cota. O seu dividend yield atual é de 9,09%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,50%. E analisando aqui o gráfico da cotação, a gente vê como este fundo imobiliário ele apanhou aí ao longo do tempo devido aí à crise sanitária e também, né, fechamento lá dos shoppings e crise financeira, né? Tanto que lá em 2020 ele chegou aqui a entregar uma rentabilidade lá em agosto de 2020 de 0,14% e agora fechou fevereiro a 0,83%. E isso impacta também no pagamento de dividendos, né? Ele nunca deixou de pagar dividendos, mas lá em agosto de 2020, ele pagou 15 centavos por cota.
E agora ele está pagando aí para você, né, R$ 1 por cota, né, no seu último rendimento. Comparando aqui a rentabilidade do WISC11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, ele vem superando a rentabilidade do IFIX, 59% contra 36% aí do IFIX. E ele tem uma lista de imóveis, né, de shoppings, bem diversificada, né, sendo cinco. E ele tem uma lista de imóveis bem diversificada, sendo que não. E ele tem uma lista de imóveis bem diversificada, sendo que. E ele tem uma lista de imóveis bem diversificada, sendo que no Rio de Janeiro e São Paulo, ele conta com 5 imóveis em cada estado, no Ceará 3 imóveis, Paraná 2 imóveis, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais e Bahia, 1 imóvel em cada estado. E são todos esses shoppings aqui, esses centros que você pode ver aqui na tela. E os analistas acreditam que o portfólio de shoppings do WISC11 vão gerar um upside de 17%. E você investe em algum desses FIIs que eu comentei? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FII se você ainda não é inscrito, ativar as notificações, deixar o seu like. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo entre o XPML11 e o BISC11. Qual desses dois FIIs é o melhor? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.